Esse vídeo relata uma experiência pessoal e não substitui qualquer orientação ou acompanhamento médico. Olá, meu nome é Anildo. Em 12 de maio de 2012, a glicose do meu sangue chegou a 1100 e eu estava a um passo de entrar em coma diabético, quando os meus médicos me disseram que se eu entrasse em coma, eu teria 80% de chance de nunca mais sair. Ainda assim, apenas alguns meses depois disso, lá estava eu, correndo no parque com os meus filhos, jogando meu futebol de domingo e tendo sido declarado 100% livre da diabetes, por uma equipe médica especializada, todos igualmente impressionados com o que estavam vendo, e um deles até me disse que o que havia acontecido comigo só poderia ser algum milagre divino. Bem, só me restava rir da situação. De fato, foi uma bênção eu ter conseguido baixar meus níveis de glicose no sangue de 1100 para 120 e em mais ou menos 19 dias. E com certeza eu tive sorte de escapar de um coma mortal e eliminado todos os sintomas de diabetes no meu corpo. Mas, na verdade, isso não aconteceu por milagre. Aconteceu por causa de um método completamente natural, que eu descobri nos Estados Unidos, que pode reverter totalmente um quadro de diabetes em questão de poucas semanas. Mesmo que seu nível de açúcar no sangue esteja preocupante ou que você tenha a doença por décadas. Um método que não tem absolutamente nada a ver com produção de insulina e que vem sendo escondido de você com unhas e dentes pela indústria da diabetes. Uma indústria que gira 850 bilhões de reais às custas da nossa saúde. Agora eu vou te mostrar exatamente como usar esse método que eu estou falando aqui mesmo, nesse breve vídeo. E assim você deve conhecer esse simples método que mostrarei a você nessa apresentação. Eu garanto que você ficará impressionado com o quão rápido você pode recuperar da sua diabetes. Na verdade, isso é o que mais de 400 brasileiros, assim como eu, já alcançaram a adotarem esse mesmo método. Pessoas como o Sr. Romualdo, que viu seus níveis de açúcar no sangue caírem de 320 para 100 em apenas 18 dias, e que recebeu alta pela sua equipe médica e se viu livre dos remédios. Olha só, o Sr. Romualdo refere ter mudado de dieta e está fazendo atividade física, caminhada e alongamento. Parou de tomar cerveja, de comer carne vermelha e não está mais tomando medicamentos. E no final, consta que o paciente recebeu alta e que o tratamento para diabetes estava concluído. Incrível, não é? O paciente contou que a médica ficou perplexa e disse que nunca tinha visto nada igual a isso antes. Ou o caso do Sr. Andrade, que recentemente nos escreveu para dizer que não tem sequer encostado nas suas doses de insulina por mais de um ano, graças às informações contidas nesta apresentação. E o Sr. Fonseca, que já está livre da diabetes há 6 meses e nos escreve: depois de ver sua apresentação e os resultados que você apresentou, fiquei furioso. Não consegui acreditar que me mentiram por tantos anos, enquanto o segredo para a cura da minha diabetes estava bem na minha frente. Mas posso dizer isso, a raiva se transformou em alegria quando comecei a fazer o que você compartilhou comigo e quando recebi a incrível notícia do meu, absolutamente chocado médico, de que não havia mais um sinal sequer de diabetes no meu corpo. Quem consegue ficar bravo depois disso? Tenho certeza que você está ansioso para descobrir o segredo que essas pessoas já sabem. E dada a complexidade do que estou contando para você, tenho certeza que você quer saber quem eu sou e como eu sei tudo isso. Como eu disse antes, o meu nome é Anildo. Tenho 58 anos, 2 filhos e um emprego normal, o típico brasileiro comum. Desde os 18 anos, eu concilio meu trabalho com esportes e posso dizer que sempre fui uma dessas pessoas abençoadas, que consegue levar uma vida saudável ao lado de uma família que eu amo muito. E porque desde criança aprendi a ter o hábito de comer legumes e verduras, além de praticar esportes e também sempre tive uma dieta muito saudável. Sem comidas gordurosas, sem refrigerante, sem doce e com pouquíssimo álcool. Sendo assim, você pode entender porque eu fiquei chocado quando em 24 de janeiro de 2012 meu médico veio até mim e disse que eu tinha diabetes do tipo 2. Foi tudo muito rápido. Eu estava indo para casa depois de um dia duro de trabalho quando senti uma forte tontura e acabei desmaiando ali mesmo, no meio da rua. Quando me dei conta, estava cercado de pessoas preocupadas e logo depois fui levado de ambulância para o hospital para fazer alguns exames. Ainda que eu estivesse preocupado com o que tinha acabado de acontecer, eu achava que poderia só estar desidratado. Foi então que o médico me disse que o nível de açúcar do meu sangue chegou em preocupantes 600
e que eu estava correndo o risco de entrar em coma diabético. Eu fiquei completamente sem palavras. Como isso é possível? Eu perguntei ao médico. Como alguém como eu pode ter diabetes tipo 2? Eu sigo uma dieta saudável. Eu quase não tenho gordura no meu corpo. E meu coração está em ótima forma. Isso não faz o menor sentido. Bom, o que o médico me disse é que a diabetes tipo 2 pode aparecer em qualquer momento, e que isso não tinha nenhuma relação com a obesidade, por exemplo, como a mídia faz aparecer. Ele disse que no meu caso parecia que meu corpo tinha criado uma imunidade à insulina, o que significava que as minhas células não conseguiam mais absorver o açúcar do meu sangue. Então ele me disse para eu evitar comer açúcar, amidos e carboidratos, mesmo que eu já fizesse isso, uma vez que essa dieta já era parte do meu dia a dia. E me prescreveu uma medicação oral que deveria ajudar o meu corpo a quebrar a glicose na corrente sanguínea, além das doses de insulina que eu deveria injetar no meu corpo todos os dias. Bem, se você já foi diagnosticado com diabetes, você vai entender o quão apavorado eu me senti no consultório médico. Uma vez que você é diagnosticado com diabetes, parece que você recebe uma sentença para toda a vida, e desse momento em diante você entra em uma dieta extremamente rígida, onde você deve parar de comer praticamente tudo que tem sabor e praticamente se tornar um coelho comedor de alface. Você acorda todos os dias e precisa se enfiar uma agulha enorme e engolir um punhado de pílulas cheias de substâncias químicas com seus perigosos efeitos colaterais. Olha, é duro aceitar que, por mais aterrorizante que seja, nós, diabéticos, estatisticamente falando, morremos até 10 anos mais cedo que uma pessoa que não tem diabetes. Então, assim que você ouvir aquelas palavras, você tem diabetes, é como se um contador começasse a correr na sua cabeça e você é forçado a viver sabendo que poderá morrer uma década antes do que deveria. Que você irá deixar seus entes queridos sozinhos e que você não estará lá para vários momentos importantes da vida, seja no aniversário dos seus netos, ou nas suas bodas de prata ou de ouro, com seu marido ou esposa. É como se a alegria de viver sumisse de repente e fosse substituída por um sentimento de medo permanente, algo que vai mantê-lo acordado durante a noite. É devastador. Pelo menos para mim foi. No dia que eu recebi a notícia e quando minha esposa Rosa estava me levando para casa, eu estava apavorado, mas eu me mantive firme e eu me prometi a mim mesmo, naquele momento, que ainda que eu tivesse sido diagnosticado com diabetes, isso não iria me impedir de continuar firme, trabalhando e dando sustento para minha família. Já no último dia, depois de me injetar a dose prescrita de insulina e tomar minha medicação oral, mesmo sem estar em plenas condições, eu voltei ao meu trabalho. Afinal, eu tinha contas para pagar, além de uma mulher, um rapaz e ainda um bebê para sustentar. No primeiro dia de trabalho foi um desastre. Fiquei sem ar e exausto pouco depois de começar. Então fiquei muito tonto e quase desmaiei de novo. Tudo bem, pensei, as coisas irão melhorar assim que a medicação fizer efeito. Mas não foi o que aconteceu. Durante o trabalho, toda vez que a imagem da minha família vinha na minha cabeça, eu ganhava um pouco de força, mas logo em seguida eu voltava a ficar fraco e tonto. E como eu não podia comer os alimentos que me davam energia e que eram essenciais para o meu bem-estar, eu ficava fisicamente exausto por vários dias. Além disso, havia algo ainda mais alarmante acontecendo. O açúcar no meu sangue simplesmente não diminuía. Mesmo que eu estivesse tomando as medicações, os níveis aumentavam sem parar. Em janeiro de 2012, os níveis estavam em 650 e 725 no meio de fevereiro. Meu médico estava muito preocupado. Ele me disse que não sabia o que fazer. Ele continuava dizendo que o problema estava na minha dieta. Mas eu sabia que isso não fazia sentido, já que eu não estava mais comendo açúcares e amidos. Ele continuou me mandando tomar mais remédios, mas a única coisa que os remédios fizeram foi tirar mais dinheiro do meu bolso. E quando meu nível de açúcar no sangue chegou em 900 no final de março, tanto meu médico quanto eu ficamos com um enorme estado de pânico. Então aconteceu. Dia 12 de maio de 2012, eu estava me sentindo fraco e tonto há dias. Então acordei com uma tremenda dor de cabeça. A única coisa que eu me lembro é de ter entrado na cozinha para tomar um copo de água. Então simplesmente apaguei. Fiquei inconsciente por horas. Quando acordei, minha esposa e meus filhos me explicaram que eu tinha ficado inconsciente por mais de 6 horas, esperando a ambulância chegar. Que os médicos disseram
no meu telefone que eu provavelmente não iria acordar e que quando meu filho mais velho me segurava, minha mulher já tinha ligado para meus amigos e familiares para dizer que eu estava morrendo e que a ambulância não chegava. O sentimento de medo era muito grande. Como isso pode estar acontecendo comigo? Pensei. Como pode minha saúde estar desaparecendo assim tão rápido? Como eu lido com o fato de que estou quase morrendo? Bem, eu não tinha as respostas para essas perguntas. E mesmo depois que eu fui liberado do hospital, o meu médico avisou a minha família que uma vez que os níveis de açúcar no meu sangue não estavam diminuindo, as chances de eu entrar em coma permanente eram muito grandes e que dessa vez poderia ser fatal. Aproveite o tempo com ele disse para minha mulher. Eu não posso garantir quanto tempo ele irá durar. Foi tão devastador e eu me senti tão fraco e impotente, confinado na cama do meu quarto, esperando a morte chegar. Lembro que meus amigos e familiares apareciam constantemente lá em casa, vindo falar comigo como se estivesse se despedindo de mim. Chegou um ponto em que eu queria morrer de uma vez. Eu estava cansado dos meus filhos, netos e amigos de infância, todos aparecendo lá, chorando, dizendo sinto muito. Eu sempre coloquei a minha família em primeiro lugar. O meu coração estava destruído por ver aqueles que eu amo sofrendo tanto por minha causa. Eu cheguei a pensar que talvez fosse hora de aceitar a derrota. Mas que tipo de exemplo eu estaria dando aos meus filhos se eu desistisse de viver? Desde que eu saí de casa aos 11 anos de idade para tentar vencer na vida, eu mantive a minha cabeça erguida. Eu passei a minha vida inteira tentando vencer, pensei. Será que eu quero que meus últimos momentos sejam lembrados pela minha desistência? Não. E então, ao invés de só desistir e morrer, eu decidi usar toda a força que eu ainda tinha para lutar contra essa doença devastadora. Dali em diante, minha missão de vida passou a ser encontrar uma nova descoberta capaz de controlar minha diabetes. Pesquisei em absolutamente todos os lugares que você pode imaginar. Artigos científicos, livros, internet, pesquisas acadêmicas, sem contar dezenas de especialistas com os quais eu conversei por telefone ou pessoalmente. Se em algum lugar do mundo havia algum tipo de tratamento que pudesse me ajudar com os níveis de açúcar no sangue, eu sabia que ia encontrar. Foi realmente trabalhoso. Eu estava tão cansado e exausto que frequentemente eu precisava fazer pausas, ou acabava desmaiando durante a pesquisa. Mas eu não desisti e me forcei a continuar lutando atrás de uma resposta. Então comecei a procurar mais fundo. Falei com especialistas e pesquisadores acadêmicos. Comecei a investigar medicações experimentais para diabéticos, que os gigantes da indústria farmacêutica estavam trabalhando. Comecei a fazer perguntas que eu não deveria estar fazendo. E quando finalmente juntei todas as peças, eu percebi o que esteve na minha frente o tempo todo e que me senti um idiota por não ter percebido mais cedo. A indústria da diabetes, que injeta bilhões de dólares por ano, não está tão assim interessada que a sua diabetes seja curada. Na verdade, eles não têm nenhum interesse em tirar você das medicações ou das doses de insulina. E isso é verdade. Mesmo que você esteja apenas seguindo uma dieta restrita agora, eles sabem que mais cedo ou mais tarde a diabetes ganha. Seja amanhã ou 10 anos a partir de agora, seu corpo começará a ter problemas e você virá rastejando para eles de braços abertos, enquanto eles continuarão te dando as mesmas agulhas para você enfiar no seu estômago e as mesmas pílulas para você enfiar goela abaixo. Pense nisso. O diabético médio vale mais que R$ 30.000 por ano para a indústria da diabetes. A indústria da diabetes, com os seus conglomerados farmacêuticos, são uma indústria de 850 bilhões de reais por ano. Isso é bilhões, com B, quase R$ 1 trilhão. E você acha que eles estão mais preocupados com a sua saúde ou em continuar ganhando esse tipo de dinheiro? Fiquei com muita raiva. Como eu pude ser tão cego? Senti raiva por ser mais uma vítima dessas nojentas práticas de negócio, porque eu percebi que a indústria farmacêutica controla tudo o que está sendo feito no campo das pesquisas sobre a diabetes, e porque eles têm o dinheiro. São eles que fazem as regras. Mas eu prometi para mim mesmo que eu jamais iria baixar a cabeça. A partir de então, eu comecei a buscar mais fundo, em pesquisas científicas espalhadas pelo mundo inteiro. E foi então que em 10 de junho de 2012 eu descobri algo inacreditável.
Um mês desde que eu havia acordado daquele desmaio que quase me deixou em coma, eu descobri algo que não somente salvou a minha vida, mas as vidas de mais de 45 mil diabéticos e pré-diabéticos espalhados pelo mundo. O sentimento de empolgação que eu vivenciei naquele momento é difícil de descrever. Cada pedacinho de esperança do meu corpo estava torcendo para que o que eu tinha acabado de encontrar pudesse realmente ser a maior descoberta do mundo sobre como vencer a diabetes. Até hoje me lembro daquela noite, depois de horas e horas lendo alguns artigos médicos das melhores universidades dos Estados Unidos, eu já estava frustrado de ler sempre as mesmas coisas, coisas comuns que não ajudavam muito, mas continuei pesquisando e me deparei com um artigo diferente, um artigo recém-publicado. O nome era O Protocolo da Diabetes. E ao clicar no link e ler o artigo, eu fiquei completamente impressionado. O artigo contava a história de um grupo de cientistas que realizaram uma pesquisa secreta sobre a diabetes, financiada pela indústria farmacêutica, mas que no fundo tinha outro propósito, algo que a própria indústria farmacêutica nem sequer imaginava que estes cientistas estavam fazendo. Esse grupo de pesquisadores simplesmente queria mudar o mundo e por isso eles estavam colocando toda a energia possível em tentar achar uma cura para a diabetes e não apenas mais uma pesquisa inútil para achar mais um medicamento que deixasse a indústria farmacêutica ainda mais rica. Num primeiro momento eu não acreditei. Como era possível eles usarem o dinheiro da própria indústria farmacêutica para fazer uma pesquisa totalmente às escuras? Quem dirigia a pesquisa deles na época era um senhor que se apresentava como Kenneth Pullman, que sinceramente nunca tinha ouvido falar e que se dizia um especialista extremamente estudioso no assunto e que dedicou sua vida inteira para estudar diabetes, depois que perdeu seu pai por causa da doença. O artigo era muito revelador e a cada nova linha que eu lia eu ficava ainda mais empolgado com aquela investigação que estava sendo feita secretamente. Era claro, se a indústria farmacêutica descobrisse que aqueles cientistas estavam usando o próprio dinheiro dos conglomerados farmacêuticos para destruí-los, eles caçariam aqueles pesquisadores até seu último centavo e tirariam a pesquisa do ar. E nesse artigo, eles propuseram uma nova descoberta sobre o diabetes, algo diferente de tudo que eu já tinha lido ou ouvido antes. Eles apresentaram um método natural, clinicamente comprovado, que poderia reverter, de uma vez por todas, até os piores tipos de diabetes tipo 2, dos quais eu irei falar para você hoje. Historicamente, todas as pesquisas e medicações para o diabetes sempre focaram em ou estimular a produção de insulina no pâncreas ou diminuir o açúcar na sua corrente sanguínea. A razão disso é que a maior parte da insulina é criada no pâncreas. Essa insulina é que faz o açúcar sair da sua corrente sanguínea e ser absorvido pelo seu corpo. Sendo um diabético tipo 2, você luta contra o alto nível de açúcar no sangue, porque, de duas uma, ou o seu corpo parou de produzir insulina, ou porque a glicose no seu corpo se tornou resistente à insulina que você produz. Por isso, o consenso no mundo acadêmico e farmacêutico sempre foi de que precisamos 1. Ajudar você a produzir mais insulina, ou 2. Ajudar o seu corpo a diminuir os níveis de glicose de uma forma ou de outra. Olha, de certa maneira, até que essa abordagem funciona. Pessoas com diabetes hoje vivem mais do que nunca. É possível administrar seu nível de glicose com um certo sucesso, e enquanto esses com diabéticos geralmente morriam com 20 anos mais cedo do que quem não tinha doença, eles agora morrem apenas 10 anos antes, em média. Mas, por outro lado, essa solução, no fim das contas, não é solução alguma. De forçar o seu corpo a criar mais insulina temporariamente ou de tomar pílulas que irão diminuir a glicose enquanto também acabam com outros nutrientes essenciais à sua saúde. Essas soluções podem até te manter seguro pelo resto da vida, mas não trata a causa da diabetes tipo 2 na raiz. Então, a grande sacada que esses pesquisadores tiveram foi a de responder a seguinte pergunta: o que de fato é responsável por esses altos níveis de açúcar no sangue? Em outras palavras, todo o foco das pesquisas até então tem sido o fato de que os níveis de glicose estão altos e que sua insulina não está funcionando, então eles continuam altos. E ponto final. Mas o que todos pareciam estar ignorando era o fato óbvio de que o problema não é a insulina. É que, em primeiro lugar, você tem níveis altíssimos de glicose.
Porque o que causa diabetes é o seu corpo produzir uma excessiva quantidade de açúcar na corrente sanguínea, que simplesmente fica navegando pelo seu sangue. Ou seja, ao invés de se focar na insulina, como todos os laboratórios de pesquisas no mundo têm feito por mais de 3 décadas, essa equipe de excelentes pesquisadores científicos se convenceu a estudar, em primeiro lugar, como a glicose é produzida no corpo, para que pudesse determinar se essa produção de glicose poderia ser diminuída ou até interrompida na fonte. Durante o artigo, os cientistas contam que no começo a pesquisa estava devagar, especialmente porque eles tinham que trabalhar em segredo. Mas enquanto eles continuavam estudando absolutamente todas as pesquisas médicas existentes no mundo sobre a produção de açúcar no corpo e enquanto eles gastam milhões de dólares fazendo experimentos próprios no laboratório, uma hora eles se depararam com uma incrível descoberta que me fez pular da cadeira quando eu li. Algo que tinha o poder de mudar a forma como as pessoas ao redor do mundo poderiam ver o que é a diabetes. Em primeiro lugar, esses cientistas tinham evidências conclusivas de que 80% de toda a produção de açúcar no corpo ocorre em tecidos que não são afetados pela insulina. Ao invés disso, essa glicose excessiva é produzida nos rins e no fígado, e em ambos os casos ocorre independentemente do que você está comendo ou de como está a sua saúde em geral. Bem, assim que li isso, tudo começou a ficar mais claro na minha cabeça. Fazia sentido demais. Você já notou como seus níveis de glicose são mais altos pela manhã do que quando você foi dormir a noite anterior? Se a resposta for sim, você já se perguntou por que isso acontece? Porque realmente isso não faz muito sentido. Você não comeu nada entre essas 7 e 12 horas. Então, por que haveria mais açúcar na sua corrente sanguínea? A resposta é que seu fígado e rins não vão dormir quando você vai. Ao invés disso, eles são constantemente jogando para fora o excesso de glicose por si mesmo, completamente independente de qual e quando foi a sua última refeição. Ou seja, é isso que não importa quanta insulina você esteja injetando ou quantas pílulas você esteja tomando, sendo uma luta de administrar o seu nível de açúcar no sangue. Afinal, se 80% de toda a produção de açúcar no corpo ocorre em tecidos que não são sequer afetados pela insulina, então usar insulina para curar sua diabetes é como usar óculos para curar sua visão ruim. Em ambos os casos, os sintomas são mascarados e a causa real nunca é tratada. No artigo, a equipe americana argumentava que se fosse possível descobrir uma maneira de reduzir quantidade de glicose ou a produção de açúcar produzida naqueles 80% do corpo que não são afetados pela insulina, especialmente no fígado e nos rins, que produzem a maior parte, então seria possível reduzir drasticamente a glicose geral de uma pessoa, retornando-a aos níveis normais, e dessa forma eliminando qualquer sintoma de diabetes no seu corpo. Então, como eu já disse, o que eu li nesse arquivo era uma descoberta enorme, mas infelizmente era somente metade da batalha, porque ainda que o artigo explicasse o que fazer, ele não dava nenhuma certeza sobre como fazer. O que significava que para salvar a minha vida e vencer a diabetes ainda não era o suficiente. Foi então que no final desse artigo eu descobri que o tal senhor Kenneth Pullman tinha escrito um livro sobre o assunto. Um livro um tanto misterioso, que só existe em inglês e que era extremamente difícil de ser encontrado. E por 2 cansativas semanas eu vasculhei em absolutamente todos os lugares do mundo por uma cópia desse livro. Bibliotecas, livrarias, centros de pesquisa e nada. Quanto eu mais procurava, mais eu ficava frustrado, por não encontrar informações que eu buscava sobre esse cientista Kenneth Pullman, sobre o seu grupo de pesquisa e sobre esse livro que ele tinha escrito. Por um momento eu tinha desistido, eu achei que aquilo tudo era invenção da cabeça dele ou de uma dessas enganações da internet. Até que no dia 23 de junho de 2012, no meio da madrugada, eu encontrei na internet uma cópia do livro em inglês para comprar. E no livro, recheado de informações reveladoras sobre como controlar a diabetes, eu descobri quais proteínas e enzimas pareciam ser responsáveis pela produção de açúcar no sangue, no fígado e nos rins, os quais pareciam ser responsáveis por parar essa produção. E o que eu percebi foi que no fim há apenas um pequeno grupo de aminoácidos e enzimas que são exclusivamente responsáveis por toda a produção de açúcar, tanto no fígado
quanto nos seus rins. O que significa que, se nós, diabéticos, pudermos simplesmente neutralizar essas pequenas fábricas biológicas de açúcar no nosso corpo, então o excesso na produção de açúcar seria interrompido na fonte, antes mesmo de ser liberado na nossa corrente sanguínea, sendo possível obter uma redução na proporção de açúcar em mais de 95%. Sério! Eu não acreditava no que eu lia. O entusiasmo que eu sentia naquele momento me falta palavras para expressar. Eu estava tremendo, meu coração estava acelerado e eu estava tentando não chorar ou gritar para não acordar meu filho mais novo, e que a essa altura já dormia do meu lado. O que mais me deixou entusiasmado com o livro era que tudo era muito simples. A equipe de cientistas investigou a tabela nutricional de centenas de diferentes frutas e vegetais, assim como as listas de ingredientes de mais de 1000 suplementos. E no final, eles apresentavam um plano de suplementação alimentícia específica que era extremamente fácil de ser seguido. Eu precisei fazer apenas algumas adaptações, devido aos ingredientes brasileiros serem diferentes de alguns americanos, mas continuava tudo muito simples e somente exigia adicionar algumas frutas e vegetais à minha dieta e mais alguns suplementos que poderiam ser comprados em qualquer loja por menos de R$ 50. Mas que eu tivesse a mistura exata de aminoácidos, enzimas, proteínas e ácidos graxos que foi usada por aqueles pesquisadores na fórmula que eles desenvolveram no laboratório. Então, imediatamente, eu me tornei um rato de laboratório para testar em mim mesmo o que havia descoberto. Eu estava muito ansioso, esperando para ver os meus resultados enquanto eu seguia cuidadosa rotina no que eu havia implementado. Eu sabia que a chave era introduzir cada alimento ou suplemento em meu corpo em momentos específicos para que reagissem de maneira necessária para regular a produção de açúcar no meu corpo. Depois da primeira semana, minha glicose ficou um pouquinho menor, mas nada perto do que eu esperava, o que também me deixou muito nervoso. Mas eu segui tentando, continuei seguindo esse simples guia e continuei torcendo para que ele funcionasse. E no 8º dia, algo inesquecível aconteceu. Meu nível de glicose caiu drasticamente de 260 para 150, 141 e no próximo 133 e assim por diante, até que no 19º dia meu nível de glicose ficou parado em 100. Foi incrível! Eu simplesmente nunca imaginaria que eu poderia diminuir minha glicose tão drasticamente em um período tão curto de tempo, simplesmente adicionando algumas comidas e suplementos à minha dieta. Mas lá estavam os resultados, bem diante dos meus olhos. Então eu decidi começar a reduzir tanto as medicações orais quanto as doses de insulina, para ver se eram apenas essas pequenas modificações na dieta que estavam fazendo minha glicose cair de forma tão significativa. E assim eu comecei a tomar doses cada vez menores de remédios, até que uma hora eu parei completamente de tomar minha medicação de insulina por mais de um mês. Até que eu comecei a medir minha glicose, com intervalos de dias de diferença, ao invés de 4 vezes ao dia, o meu nível sanguíneo estava estagnado em 100. Encorajado, comecei a adicionar mais açúcar, carboidratos e amidos à minha dieta. Percebi que se a suplementação, nutrição que eu estava usando, iria destruir todo o excesso de açúcar no meu corpo de qualquer forma. Então, se eu introduzisse muitas doses de comidas que eu amava de volta à minha dieta, às vezes, como pão, milho, massa, molho, uma refrescante lata de Coca-Cola, possivelmente nada de errado aconteceria. Claro, sem exageros. E ainda que eu estivesse comendo todas essas comidas proibidas, a minha glicose ainda estava no mesmo lugar, cravada em 100. Você provavelmente consegue imaginar quão incrível foi esse sentimento de alívio? Acordar todas as manhãs e saber que você não precisa medir a glicose ou tomar qualquer medicação oral que aparentemente funcionava, mas que te deixava enjoado, ou sequer ter que olhar para uma agulha e se preparar mentalmente para ser picado, e ser capaz de reduzir todas as outras pílulas que você estiver tomando. Pílulas para diminuir o seu colesterol e a sua pressão, ou para o seu coração, enquanto você também economiza milhares de reais por ano. É incrível, é libertador e dá a você sua vida de volta. No mês seguinte eu voltei a trabalhar, e as pessoas que conheciam a minha história não acreditavam no que viam. Diziam que só podia ser algum milagre. Na verdade, dezenas de pessoas vieram me perguntar qual tinha sido o segredo da minha recuperação. E com todas elas, eu compartilhava essa mesma estratégia que eu utilizei para controlar a minha diabetes. Até que amigos de amigos vieram falar comigo.
e depois mais amigos de amigos de amigos, até que centenas de outras pessoas começaram a vir até mim. Gente que a diabetes variava de moderada a severa, e cujas idades eram de 9 a 90. E eu reparei que, literalmente, quem seguisse esse programa poderia ver seus níveis de glicose cair significativamente, em nada mais que 19 dias. Muitos desses seriam capazes de parar de tomar as medicações e seriam capazes de reintroduzir carboidratos e comidas ricas em amido. Coisas como pizza, purê de batata e até milkshakes de volta às suas dietas. Era um choque de realidade para aqueles que ouviam as minhas histórias. E eu sabia, desde aquele momento, que era vital que eu fizesse tudo em meu alcance para compartilhar o programa que eu havia descoberto com tantas pessoas, enquanto fosse possível. Talvez eu fosse o único brasileiro que soubesse disso. Então era o meu dever trazer esse conhecimento para o Brasil e ajudar milhões de outros diabéticos a transformar sua vida de 8 para 80, assim como eu transformei a minha. Mas era mais fácil falar do que fazer. Eu pensei em publicar essa minha descoberta aqui no Brasil, mas logo percebi que nenhum jornal médico teria interesse em publicá-la. Afinal, nem médico eu sou. Para você ter ideia, alguns médicos conheceram a minha descoberta e a ciência por trás dela e acharam realmente incrível. Inclusive, tinha dúzias de entes queridos com que queriam compartilhar essa descoberta. Mas mesmo eles, se tentassem publicá-la em algum jornal científico, eles tinham certeza de que jamais receberiam financiamento da indústria farmacêutica, novamente, em que poderiam até estar colocando as suas carreiras em risco. Eu também sabia que não podia levar a minha história diretamente aos farmacêuticos, pois eles ficariam tão bravos, tão assustados que fariam tudo em seu poder, legalmente ou ilegalmente, para garantir que essa simples descoberta jamais viesse à luz. Bem, para ser honesto, foi bem desencorajador. Eu fiquei decepcionado, mas não iria desistir. Pensei no dia que eu estive no meu leito de morte, e nos meus filhos que choravam sem parar porque achavam que perderiam o pai bem diante dos seus olhos. Na minha mulher que ficaria sozinha no mundo, sem nem dinheiro para cuidar das crianças. Pensei no meu próprio sofrimento, nas injeções diárias que eu tomava na constante administração, no sentimento de nunca estar livre. Eu sabia que era o meu dever moral compartilhar esse programa também com brasileiros como você, que sofrem pelos mesmos problemas que eu e a minha família. Então, recentemente, eu criei esse site em absolutamente sigilo e tornei o meu programa inteiro sobre como controlar a diabetes disponível para qualquer brasileiro que quisesse enfrentar a indústria da diabetes e mais todos os seus parceiros gananciosos por lucros na indústria de planos de saúde. Eu decidi chamar o programa de Controle a Diabetes. Outras pessoas lançaram programas como esse nos Estados Unidos, e há meses eles vêm sendo um enorme sucesso. Lá no exterior, mais de 45 mil casos de diabéticos e pré-diabéticos de todas as idades e diagnósticos variando de moderado a extremamente severo, pessoas que conheceram um programa como esse através de um amigo ou pela recomendação de um médico da família, que estava disposto a encarar e rejeitar o dinheiro sujo da indústria farmacêutica. Reduziram seus níveis de glicose de volta ao normal, enquanto se tornavam também diagnosticados como livres da diabetes. Vendo isso acontecer lá fora, eu achei que nós brasileiros também merecíamos ter acesso a essas mesmas informações, e por isso, há alguns meses eu venho compartilhando o meu programa com centenas de brasileiros espalhados por todo o país. Brasileiros como o Sr. Fontes, de Cascavel, Paraná, que escreve: Eu acho que, assim como muitas pessoas, eu fiquei bem desconfiado sobre o seu vídeo. Parecia muito bom para ser verdade, algo que eu já teria ouvido falar antes. Mas minha situação era tão desesperadora, meus níveis de glicose continuavam aumentando e os médicos estavam preocupados que a insulina estivesse perdendo efeito. Então, decidi dar uma chance e agradeço a Deus todos os dias por isso. Meu médico não acreditou quando eu fui na próxima consulta e estava tanto com a glicose quanto com a pressão de um jovem saudável de 30 anos. Ah, sim, eu tenho 65. E Marcos de Campinas, São Paulo, que diz: Para mim, a melhor parte desse programa é a liberdade. A liberdade de não precisar mais verificar minha glicose diariamente, ou até semanalmente. Liberdade do pânico de saber que estava na hora de outra injeção. Liberdade de ter que olhar no meu filho de 12 anos nos olhos e saber que talvez eu não vivesse o suficiente para ver sua formatura. O que você me deu não tem preço. Eu serei eternamente grato.
Temos outros casos de sucesso também, como o do Sr. Leite, de Vila Velha, Espírito Santo, que recentemente me mandou um e-mail. Prezado Danildo, acabei de comprovar que a diabetes pode sim ser controlada através do seu livro digital. Segui as instruções do mesmo e optei por submeter a mesma dieta que você seguiu e que está nele descrita. Muito obrigado pela oportunidade de me curar pelo seu livro. Atenciosamente. O programa Controles da Diabetes está há muito pouco tempo no Brasil e está apenas disponível nesse site que você está agora, mesmo e apenas enquanto a indústria de diabetes não nos fechar, como aconteceu no mês passado. Então eu realmente não sei quando vai acontecer de novo. E dentro dele você receberá o guia completo sobre como eu fiquei livre da diabetes. É um guia específico, dia após dia, um verdadeiro passo a passo. Você vai descobrir exatamente o que fazer nas próximas semanas. Isso é extremamente importante, porque consumir os nutrientes certos no momento certo é essencial para obter a combinação exata de nutrientes no seu fígado e rins para impedir a produção de glicose. E durante esses 19 dias que você precisar seguir esse guia de perto, você também ficará chocado ao ver o quão simples tudo isso é. E todo e qualquer traço da sua diabetes pode ser eliminado em menos de 3 semanas a partir de hoje. E essa é só a primeira parte do que está dentro do programa Controle a Diabetes. E após 19 dias, o meu programa mostra a você tudo o que eu fiz para começar a introduzir as comidas do que eu mais amo de volta à minha dieta. Pudim, polenta frita, nega maluca, o que você quiser. E assim você vai poder ver exatamente o que precisa fazer para garantir que você também possa, de forma segura e fácil, aproveitar as comidas que você ama novamente. Além disso, após os primeiros 19 dias, é possível que você comece o processo de reduzir as medicações que seu médico e indústria farmacêutica têm dito que você precisa continuar injetando em seu corpo. E ao invés disso, você pode simplesmente chegar em um ponto de equilíbrio, de manutenção. Aos poucos, você pode nem mais precisar consumir todas as comidas e suplementos específicos que você ingeria nos primeiros 19 dias, muito menos ter que seguir uma dieta restritiva. Você só vai precisar ter certeza de colocar esses alimentos em sua dieta ao menos uma vez por semana, e a sua glicose pode se manter completamente estável, como se estivesse em um piloto automático, enquanto você joga fora todas aquelas medicações que você odeia, para sempre. O programa Controle a Diabetes devolve a sua vida, que é o porquê deve ficar bem claro para você que eu realmente acredito que o que eu descobri e estou apresentando para você agora é um dos avanços científicos mais importantes dos últimos 100 anos. É completamente natural, sem efeitos colaterais, e é a primeira e única chance verdadeira de controlar ou até superar de uma vez por todas as suas diabetes, enquanto retorna a liberdade que tem sido negada a você por meses, anos ou até décadas da sua vida. Claro, não significa que você não deva continuar tomando outras medicações orais que ajudam o seu corpo a lutar contra a glicose, caso ela já esteja na sua corrente sanguínea. Mas além das dores de estômago, da falta de energia, dos danos aos rins e até os efeitos colaterais como pressão alta e colesterol, que por sinal exige que você tome ainda mais medicações com mais efeitos colaterais, esses medicamentos não tratam a fonte das suas diabetes na raiz. E no momento que você deixar de tomá-los, sua glicose irá às alturas, de volta aos níveis perigosos. E o mesmo ocorre com as doses de insulina. Não são nada além de uma solução temporária, porque assim que o efeito terminar, já será hora de injetar novamente. De olhar para aquela agulha e de enfiar na sua carne. E isso sem contar as dietas super restritivas que nos receitam. Sinceramente, você não se cansa de ouvir não, como por exemplo, não, você não pode comer isso. Não, isso tem muito carboidrato. Não, você não pode pedir isso. Além disso, administrar sua diabetes através das dietas não durará muito tempo. Eventualmente haverá um momento onde seu corpo irá saturar, onde a produção de insulina será tão ineficiente ou inexistente que você terá que voltar aos medicamentos. Sem contar o fato de que todas essas opções ineficazes são extremamente caras. E o atendimento no SUS, bom, você sabe como é. Observando as melhores medicações, estamos falando de um custo entre 300 a 600 reais por mês. No mínimo 3.000 reais no ano, só em medicações. Esse é um dinheiro que você poderia estar usando para tirar as férias dos seus sonhos,
ou dar boas condições de vida para os seus filhos ou netos, ou viver de forma mais confortável ou se aposentar. Nenhuma dessas opções é real. E você sabe disso. Eu passei por tudo isso na pele, eu sei como é. E esse é o motivo pelo qual o programa Controle a Diabetes será muito menor que aquele que é cobrado nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos um programa como esse sai por US$ 299, o que seria mais ou menos R$ 900. Ainda assim, esse é um valor muito menor do que um tratamento com bomba de insulina e provavelmente menor do que o custo dos seus medicamentos para os próximos meses. Além disso, mesmo que custasse R$ 900, seria por um investimento na sua saúde, para a vida toda, e não apenas um band-aid que tem que ser trocado diariamente, que só cobre o ferimento ao invés de curá-lo. E levando tudo isso em consideração, US$ 299 ou R$ 900 ainda assim seria mais do que justo para você. Se eu quisesse ficar rico, eu poderia vender o meu programa para a indústria da diabetes por milhões de reais, para eles esconderem do grande público e continuarem vendendo os medicamentos que só tratam dos sintomas, deixando que os diabéticos fiquem para sempre dependentes. Mas eu não quero esse dinheiro sujo deles. Quero ajudar você a ficar permanentemente melhor. E é isso que me importa. Eu queria que existisse quando eu quase perdi a minha vida por causa da diabetes. Talvez se existisse eu teria poupado a minha família do maior sofrimento que eles já passaram, quando meu filho mais velho me segurava no colo achando que eu estava quase morto. E assim como a maioria dos brasileiros, eu vim de uma origem humilde. E eu gostaria que todos os brasileiros pudessem ter acesso ao meu programa, e não somente aqueles mais privilegiados. E esse é o motivo de eu nem sequer ter pensado em cobrar R$ 900 de você por isso. Nem R$ 299, ou até mesmo R$ 199. Ao invés disso, se você agir hoje mesmo através desse site que você se encontra e tomar a decisão que pode ajudar a reverter sua diabetes de uma vez por todas, enquanto você se livra tanto das medicações quanto das restrições alimentares que têm mantido você acorrentado até agora, eu faço questão de dar o programa inteiro para você, o passo a passo completo e os guias que acompanham, que podem transformar a sua vida e permitir que você pare com as drogas e com as medicações nas próximas semanas, por apenas R$ 97, que ainda podem ser parcelados. Para ter o programa Controle a Diabetes agora, apenas clique no botão Quero vencer minha diabetes logo abaixo dessa apresentação. Você será direcionado a uma página completamente segura do grupo Monetize. E assim que você completar a aquisição, você terá acesso imediato ao programa completo do conforto da sua casa. Você será capaz de abrir o programa com as listas e tudo mais e vê-los diretamente no seu computador, tablet, smartphone ou até baixá-los ou imprimir cópias para levar com você. E então você estará a 19 dias ou menos de ter uma nova vida, muito mais saudável. Além disso, como para mim é tão importante que eu honre a minha família e ajude tantos brasileiros quanto possível a colocar em suas mãos no programa Controle a Diabetes imediatamente, eu vou propor mais uma coisa incrível para deixar a sua decisão bem mais fácil. O seu investimento hoje estará protegido pelo meu programa de arrependimento de 30 dias, que funciona assim: vença a sua diabetes ou recebe 100% do seu dinheiro de volta, ou seja, tudo que você precisa fazer hoje é testar esse programa por alguns dias e tirar suas próprias conclusões. E se por algum motivo você não gostar do programa, você tem 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Sem perguntas, sem questionamentos, basta apenas a sua palavra. Então, clique no botão Quero vencer a minha diabetes abaixo e acesse o protocolo e os guias hoje mesmo. E lembre-se, você tem um mês para testar. Mais de 45 mil americanos e centenas de brasileiros como você já fizeram exatamente a mesma coisa. E por isso, eu quero facilitar essa decisão ao máximo para você. Em outras palavras, você vai experimentar sem nenhum risco um programa comprovado que salvou a minha vida e já combateu a diabetes de mais de 45 mil americanos e centenas de brasileiros. Não há motivo algum para não clicar no botão Quero vencer minha diabetes logo abaixo e ter o programa Controle a Diabetes para si mesmo nesse exato momento. Mas você precisa agir agora. Se a indústria farmacêutica ficar sabendo disso, será apenas uma questão de tempo até acionarem seus advogados e gastarem milhões ou até bilhões de dólares para fechar esse site novamente.
Minha esposa está me pressionando, com medo de que algo aconteça comigo por estar enfrentando esses gigantes. Ela sabe que eu estou ajudando as pessoas, mas tem medo de que algo acabe me prejudicando. Então eu prometi para ela que eu ajudaria somente mais 500 pessoas a se livrarem da diabetes. Depois disso, eu fecharei o site e tirarei o programa do ar, prezando pela minha vida. Então, não há tempo a perder. Adquira o programa Controle a Diabetes agora mesmo e dê o primeiro passo para reverter a sua diabetes. Você pode levar o seu nível de glicose de volta ao normal, começar a comer as comidas que ama e jogar fora todas essas medicações caras e com efeitos colaterais que mandam na sua vida em apenas 19 dias a partir de agora. Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão Quero vencer a minha diabetes logo abaixo. Mas você precisa ser rápido, porque essa apresentação está quase acabando e o site pode nem mais estar online quando você retornar. Então, a escolha é sua. Ou vá em frente ou feche essa janela. Esse é o seu direito, é claro, e não haverá ressentimento da minha parte. Mas apenas lembre-se que mais tarde, ou ainda hoje, ou amanhã, ou daqui a uma semana, enquanto você estiver tomando outra pílula que você não irá querer tomar, ou estiver encarando a ponta de uma agulha que está prestes a entrar em você, ou pedir outra salada, porque é uma das únicas coisas que você pode comer, você não irá ficar se lembrando dessa apresentação e pensar que deveria ter tomado a decisão de experimentar esse programa sem nenhum risco. Isso é sobre a sua vida inteira. Mesmo hoje, com toda a medicina e ciência, o diabético, na média, irá morrer 10 anos antes de alguém que não tem diabetes. Você não gastaria 19 dias para adicionar uma década de volta à sua vida? É sua decisão, mas eu acho que você sabe que precisa ser feito. Então, vá em frente e clica no botão Quero vencer minha diabetes, que está logo abaixo desse vídeo, e adicione os detalhes do seu pagamento na página seguinte. Não posso esperar para ouvir os seus resultados. Continua aqui? Eu entendo. A informação que eu acabei de revelar a você é bem chocante e contradiz praticamente todo o papo furado que a indústria da diabetes ou até aquele seu médico de família provavelmente falou. Obviamente, eu não posso tomar essa decisão por você, mas o que eu posso fazer é responder algumas das dúvidas mais comuns para que você tenha todas as informações necessárias para ir adiante. 1. Para começar, você provavelmente está imaginando como é possível que o programa Controle a Diabetes possa de fato reverter a sua diabetes, especialmente quando sempre disseram para você que o diabetes é uma sentença para a vida inteira. Bem, o que torna esse programa diferente é que o foco não é a produção de insulina, também não é o foco de reduzir o açúcar de uma vez que entrou no seu fluxo sanguíneo. Ao invés disso, você estará simplesmente permitindo seus rins e fígado absorverem uma combinação única de enzimas, aminoácidos, proteínas e ácidos graxos que, quando introduzidos no seu corpo no momento exato, podem acabar com as pequenas fábricas de produção de glicose, que trabalham sem parar injetando açúcar no seu fluxo sanguíneo. Em outras palavras, você estará terminando com os problemas na fonte, enquanto as medicações tradicionais e dietas tentam lidar com o problema dele já ter começado. Ou, para usar uma analogia, é como se você estivesse tirando as balas de uma arma carregada, para que ela não possa nem sequer disparar, ao invés de usar um colete à prova de balas e ficar aguardando o impacto. 2. Você está provavelmente curioso sobre como nunca ouviu nada sobre isso antes. Bem, como eu expliquei durante a apresentação, a diabetes é uma indústria de 850 bilhões de reais por ano. Na verdade, a cada ano, a sua diabetes vale mais 30 mil reais para toda a indústria de diabetes, em média. Isso é 300 mil reais nos próximos 10 anos. Por essa razão, eles gastam literalmente dezenas de bilhões de dólares todos os anos para garantir que a medicina acadêmica e os pesquisadores privados se foquem apenas em medicações que administrem a diabetes e não aqueles que podem exterminá-la. 3. Você deve estar confuso sobre quais pessoas esse programa funciona. Então deixe eu explicar. Com o programa Vencendo a Diabetes, ataca a produção de glicose na fonte, ele poderá funcionar com qualquer um que tenha uma glicose alta. Isso inclui pessoas com tanto diabetes tipo 1 quanto tipo 2 e também pré-diabéticos. 4. Você provavelmente está curioso sobre o que acontece quando você clica no botão Quero vencer a minha diabetes. Assim que você clicar no botão Quero vencer a minha diabetes, abaixo desse vídeo você será direcionado para uma página criptografada, 100% segura.
Você adiciona suas informações de pagamento e pronto. Então você receberá por e-mail os dados de acesso ao programa de 19 dias, a lista de comidas e suplementos, a agenda diária e o guia pós-programa para você reintroduzir comidas que você ama de volta à sua dieta, além das instruções sobre como se livrar de todos os medicamentos que você odeia. É fácil assim, e os materiais podem ser vistos no seu computador, tablet ou smartphone. Eles também podem ser baixados e salvos no seu computador, ou você poderá imprimi-los para guardar cópias extras. 5. Eu também imagino que outra dúvida que você possa ter é sobre quanto tempo leva para você ver os resultados. Bom, pode variar, mas para mim levou 19 dias para poder estar livre da diabetes. Alguns podem levar um pouco mais, mas geralmente você deve começar a ver os resultados em menos de uma semana. Esse programa já foi compartilhado com mais de 45 mil americanos e no Brasil ele ainda é uma novidade, mas já temos mais de 400 casos computados de pessoas como você. 6. Deixe-me citar novamente os termos da garantia que mencionei. Como quero que você se sinta completamente certo sobre o seu investimento hoje, eu estou dando a você uma garantia de 30 dias para ter o seu dinheiro de volta. Simplesmente clique no botão Quero vencer a minha diabetes abaixo e teste o programa Controle a Diabetes pelos próximos 30 dias. E quando eu falo teste, é porque se você não vir os resultados que prometi em 19 dias ou estiver insatisfeito por qualquer outra razão, simplesmente mande um e-mail no endereço que eu darei a você e lhe darei um reembolso sem questionamento. Deve ficar claro que se eu achasse que o programa não funciona, eu nem sequer faria tal oferta. Mas eu confio que esse programa irá funcionar com você também, assim como funcionou comigo, com mais de 45 mil americanos e centenas de outros brasileiros diabéticos, assim como eu e você. 7. Você está provavelmente imaginando quanto tempo esse programa ficará disponível ao público. Bem, não posso afirmar exatamente, mas posso dizer que estamos recebendo mais e mais visitas nesse site da indústria da diabetes e que a história nos mostra que eles não têm medo de gastar bilhões de dólares em questões legais para tirar do ar algo que os ameace. Se você pensar, isso faz sentido, você não gastaria 2 bilhões com um advogado para proteger os 850 bilhões que você ganha por ano? Então, em outras palavras, se você realmente tem interesse em reverter a sua diabetes tipo 2 nos próximos 19 dias, você precisa agir imediatamente. 8. Como adquirir o controle a diabetes para si? Essa é fácil. Simplesmente clique no botão Quero vencer a minha diabetes abaixo da apresentação e experimente nosso programa inteiro por 30 dias, absolutamente sem risco algum. Se você estiver insatisfeito por qualquer razão que seja, você receberá um reembolso sem questionamentos. Com isso dito, eu estou extremamente confiante que você não irá pedir um reembolso, porque esse programa teve a sua eficácia comprovada, não só em mim, como em diversos outros diabéticos ou pré-diabéticos, ainda que seu nível de glicose varie entre 300 e 400 ou ainda mais alto. Então, clique no botão Quero vencer a minha diabetes logo abaixo, preencha os dados do seu pagamento e envie seu pedido. Não posso esperar para ouvir os seus resultados.